E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas capítulo 18, versículo 1. Este foi o comentário inicial da parábola da viúva que veio a um juiz injusto e recebeu uma resposta por causa da sua insistência. Esta parábola foi contada pelo Senhor Jesus. Também é dito na parábola: todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune mais. Essas foram as palavras do juiz. Lucas capítulo 18, versículo 5. Assim somos ensinados a não desfalecer em oração. Realmente é uma grande prova da sua graça que o Senhor deseja ouvir as nossas orações. Note o que é dito na Bíblia: pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 14. Ele ensinou os seus discípulos a orar, o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Ele disse, portanto, vós orareis assim, Mateus capítulo 6, versículo 9. Ele os encorajou, o Senhor Jesus os encorajou a orar para que mais trabalhadores fossem enviados à obra do Senhor. Ele disse, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus capítulo 9, versículo 38. Eles foram ensinados, os discípulos foram ensinados a orar. Eles foram ensinados que a oração é necessária para se obter sucesso no serviço. Note o que ele disse. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus capítulo 17, versículo 21. Eles deviam orar com fé. Note o que o Senhor disse. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 22. O Pai espera que nós oremos. Todos que nasceram na família de Deus podem chamar Deus de Pai. É assim que aqueles que estão próximos em comunhão com Deus se dirigem a Ele. As epístolas do Novo Testamento nunca nos ensinam a usar o título Pai Celestial em oração. Este título é mais apropriado para um povo terrestre, não para aqueles que, no propósito divino, já estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como nós temos em Efésios capítulo 2, versículo 6. Enquanto estava com os seus, o Senhor Jesus, no cenáculo, o Senhor lhes ensinou: tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. João capítulo 16, versículo 23. Ele também ensinou a mulher de Samaria sobre quem deve ser adorado. Ele disse, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João capítulo 4, versículo 23. O Senhor Jesus mesmo frequentemente chamou Deus de seu Pai. Ele disse, Pai, glorifica o teu nome. João capítulo 12, versículo 28. Também disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. João capítulo 17, versículo 1. Também disse, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Também disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. E também disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, quando ele estava na cruz. Lucas capítulo 23, versículo 46. Não podemos errar se seguirmos o exemplo do Senhor Jesus, e assim é normal para os cristãos chamarem Deus de Pai. Note o que é dito. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um?
Isto é uma referência em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Paulo declarou: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 14. E depois Paulo ensinou, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 20. Paulo nos ensina que, quando recebemos o Espírito Santo no momento da nossa salvação, nós nos tornamos filhos de Deus. E uma prova disso é que, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Esta verdade de filiação íntima também é ensinada em Romanos capítulo 8, versículo 15. É dito, porque não recebestes o espírito de escravidão, para novamente estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Esta habitação do Espírito Santo em nós e do seu pleno conhecimento da nossa necessidade permite que ele, o Espírito Santo, interceda por nós quando não podemos expressar bem os nossos pensamentos. Note o que a Bíblia diz. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26.